de fazer uma boa divulgação dessas aulas, aproveitar esse tempo que nós temos, de certa forma, livre à noite, para que essas aulas fossem divulgadas e a gente conseguisse também contribuir na formação de outros cardiologistas fora da instituição. Então, hoje você vai ver que tem bastante gente de fora, nós estamos tendo uma excelente assistência de pessoas de outros estados, de outras instituições, e essa aula é uma aula tradicional da nossa unidade. Talvez para os hemodinamicistas ela seja uma aula básica, mas não para nós que somos clínicos. Então, em poucas ocasiões da vida, mesmo no instituto como o nosso, raramente alguém senta e faz uma aula formal ensinando a interpretar a cinecoronariografia. Geralmente é aquele tipo de aula que o assistente senta com você no computador, mostra um caso, explica onde é ADA, CX e ACD, e depois você sai laudando. E a nossa instituição, tradicionalmente, se caracteriza porque o clínico toma a decisão. E, de fato, ali nós tomamos a decisão no nosso ambulatório, olhando filme no computador e tentando interpretar com alguma limitação essa cinecoronariografia. Então, essa aula... Eu acredito que o Humberto bloqueou seu som, Edu. Então, essa aula é de importância fundamental para os clínicos, e, portanto, eu peço a atenção de todos, já agradeço aí o Stefano pela disponibilidade. Stefano. Imagina, é um prazer estar aqui de novo, boa noite a todos. A gente, como o Edu falou, a gente geralmente faz essa aula tentando deixar normatizado como interpretar um exame de cineangiocoronariografia. Essa aula não tem nenhum intuito de esgotar o assunto, acho que é mais uma introdução. E o que eu vou pedir para vocês depois, que é o que a gente sempre faz, e o Edu faz isso muito bem, é puxar as perguntas, que eu acho que colocar toda a informação em forma da aula, às vezes, perde um pouco da atenção. Então, as perguntas do dia a dia. Aí eu vou tentar passar um pouquinho para vocês de como que a gente interpreta esse exame. Bom? Eu queria dizer que é a primeira vez que a gente tem arte assim dessa maneira, e que meu nome não tem acento. Mas vamos lá. Bom... Está desativado o microfone, Stefano. Obrigado, voz da produção. Quem que está desativando o microfone de todo mundo? Tem algum ditador aí. Vamos lá. Bom, então vamos voltar. É isso aí, é a primeira vez que a gente tem arte nessa apresentação, e meu nome não tem acento, mas fora isso, eu achei muito legal. Bom, qual que é o papel da cineangiocoronariografia? Desligaram seu microfone de novo, Stefano. Já tirei quem estava desligando. Pode continuar. Muito obrigado. Vamos lá. Então, de novo, eu vou voltar. Então, qual que é o papel da angiografia coronária? O papel da angiografia coronária é definir a anatomia coronariana. Isso significa obter uma visão completa e otimizada das artérias coronárias epicárdicas e dos seus ramos principais. Tá? Para isso serve para a gente diagnosticar de maneira precisa as obstruções. Tá? Então, conseguir quantificar, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E orientar intervenções. Orientar no sentido da gente se programar, tanto achar onde que a gente vai mexer, como vamos mexer, se for necessário, seja percutante, seja cirúrgico, seja tratamento clínico. Tá bom? As limitações são limitações do método, às vezes características anatômicas, coronarianas, como coronárias muito tortuosas, espiraladas, coronárias anômalas, características cardíacas, uma grande área cardíaca, um coração com uma rotação posterior, características do paciente, por exemplo, paciente muito obeso, com muito diâmetro anteroposterior do tórax. Essas coisas dificultam para a gente conseguir, muitas vezes, definir de maneira precisa o grau de obstrução e a localização das obstruções. A cineangiocoronariografia, em resumo, é uma lumenografia, ou seja, é uma injeção intraluminal. Então, o que a gente está vendo é o contorno da artéria dentro do vaso, a gente não está vendo a parede. E isso pode ser, muitas vezes, desafiador para a gente conseguir estimar de maneira precisa lesões. A gente às vezes é enganado, mas isso é uma falha do método, uma limitação do método. A gente só vê o lúmen do vaso, a gente não vê a parede com
com a angiografia. Tá? E hoje em dia a gente leva isso mais em conta, mas a gente tem que ter uma noção clara da diferenciação entre grau de obstrução, ou seja, porcentagem de obstrução do lúmen, versus importância fisiológica. Importância fisiológica no sentido de que essas lesões causam ou não isquemia no músculo cardíaco. Isso não é diferente do que a gente aprende tradicionalmente. Uma lesão de 70% nem sempre é isquêmica e uma lesão de 50% ou 60% nem sempre não é isquêmica. A gente tem outros métodos, então a angiografia não é o método ideal para avaliar a importância fisiológica. Ela nos ajuda sim, muitas vezes ela é a única arma que a gente tem, o único recurso que a gente tem, mas ela não é a melhor ferramenta para a gente avaliar a importância fisiológica, tá bom? De maneira geral, a gente tem uma padronização aqui, nos Estados Unidos, na Europa. Todos nós tendemos a fazer as mesmas projeções, mais ou menos na mesma ordem, para que o filme seja interpretável por todas as pessoas e para que, de maneira consistente, a gente tenha avaliação de todos os principais segmentos coronarianos em pelo menos 2 projeções ortogonais. Então, na coronária esquerda, fazemos de 3 a 4 projeções básicas. A primeira projeção é a caudal direita, que é uma oblíqua anterior direita caudal, mais ou menos. Isso aqui não interessa muito para vocês, é só para vocês terem uma ideia, com 20 graus de inclinação para a direita, 20 graus de caudal. Ela é a primeira injeção que a gente faz, em geral, na coronária esquerda, porque ela nos dá uma boa resposta, uma boa ideia da coronária como um todo, a coronária esquerda como um todo. A gente consegue ver a circunflexa, a gente consegue ver os ramos marginais, o tronco da coronária esquerda, bifurcação distal, muitas vezes, entre circunflexa e descendente anterior no seu terço proximal e médio. Então, ela já nos dá uma boa resposta. Cranial direita, cranial esquerda e caudal esquerda. Então, esse movimento de começar caudal direito e ir rodando em sentido horário é para manter uma padronização, todo mundo falar a mesma língua, fica fácil de interpretar o exame, um pouco mais fácil de interpretar o exame. E a coronária direita é bem vista, dependendo do que tiver de anatomia, de lesões, etc., em 1 a 3 projeções básicas. A primeira projeção que a gente faz tradicionalmente é oblíqua anterior esquerda, que é... Vocês estão me ouvindo ou cortou o meu áudio de novo? Tranquilo. Estão me ouvindo? Beleza. É que fez um silêncio aqui. Então, beleza. A padronização, então, coronária direita é vista bem com 1 a 3 projeções básicas. Primeira, geralmente a oblíqua esquerda, que a gente faz com 30 graus de inclinação esquerda, ela consegue ver o ósseo, o terço proximal, o terço médio, terço distal da coronária direita e muitas vezes o ramo ventricular posterior e o ramo descendente posterior, dependendo se é dominante ou não a coronária direita. Fazemos uma projeção cranial, muitas vezes para ver esses ramos, depois a gente vai falar um pouco disso, ver o ramo VP e o DP, e uma direita pura para ver o terço médio da coronária direita. Tá? E o ventriculograma, que hoje em dia não é mais tão feito assim, mas eventualmente a gente ainda faz, no SUS, em que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter um ecocardiograma, ou mesmo um ecocardiograma confiável, ventriculografia, às vezes, acaba ajudando muito e definindo conduta. Ela pode ser feita em 2 projeções, tradicionalmente, em oblíqua direita, em 35 graus de direita, e oblíqua esquerda, em 30 graus de esquerda. Tá? E qual que é o motivo pelo qual a gente faz pelo menos 2 projeções ortogonais? A gente precisa, primeiro, separar a imagem dos segmentos das artérias, então, para isso, a gente precisa inclinar o canhão de raio-x, e a gente vai falar um pouco disso na frente, mas para a gente conseguir deixar o menos de sobreposição das artérias possível, para isso a gente precisa fazer várias projeções. E como a gente tem uma estrutura tridimensional, que a gente está vendo numa imagem bidimensional, a gente precisa pelo menos 2 projeções de 90 graus. Assim como o ortopedista tira um raio-x de um osso para ver se está quebrado pelo menos em 2 posições, a gente precisa de pelo menos 2 posições para ter ideia da tridimensionalidade dessas estruturas. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão bem esquemática. Essas imagens que eu tirei são ótimas, são super didáticas. Eu vou dar a referência no final, um livro do Morton Kern, que é muito legal. E, basicamente, o que a gente está vendo aqui, vocês veem minha seta, né? A gente tem o paciente, aqui a gente tem o canhão do raio-x, que sempre fica embaixo do paciente, e a gente tem
O captador. O captador é aquela parte do aparelho de hemodinâmica que vocês veem, que fica em cima do paciente. Geralmente ele é um quadrado ou um retângulo. É nele que forma a imagem, seria o equivalente a uma chapa do raio-x. Só que ele é um captador que faz várias imagens, porque são imagens em sequência. Então, aqui seria uma visão esquemática para a gente entender. A gente não faz visão posterior em geral, não precisa deitar o paciente, mas quando a gente fala da projeção, falar uma projeção, uma caudal ou uma cranial, ou uma direita ou uma esquerda, isso quer dizer em relação ao captador da imagem, ou seja, ao intensificador, é o quadradinho que vocês veem rodando no arco do raio-x quando vocês veem o exame. Tá? É isso que a gente fala. Então, em relação ao paciente, claro, então esquerda é a esquerda do paciente, mas é o captador, onde forma a imagem que a gente usa como referência, não o canhão do raio-x. Bom, então assim, cranial, obviamente, o canhão do raio-x está em posição caudal, mas o receptor da imagem, onde forma a imagem, está na posição cranial, e o caudal ao contrário. Então, sempre seguir pelo intensificador, que é aquela peça que vocês veem rodando em cima do arco. Isso é importante para a gente entender. Combinado? Isso aqui depois eu vou passar. E é interessante entender a anatomia coronariana de verdade. Para a gente conseguir entender a anatomia coronariana de verdade, é importante ver que nas próximas imagens que eu vou mostrar para vocês, o raio-x, por ser uma imagem bidimensional, ela não passa uma ideia muito errada, às vezes, da posição das artérias. Então, por exemplo, a coronária direita é anterior, a coronária esquerda é mais posterior. A circunflexa e os ramos diagonais correm para a parede livre do ventrículo, que está para o lado esquerdo do tórax, ele não está para o centro do tórax, não é anterior, é mais posterior. Então, tudo que a gente vê, eu vou tentar mostrar isso nas imagens para vocês, na verdade, a gente está vendo por transparência, a gente está vendo errado. Mas é importante lembrar que a coronária direita se origina no seio coronariano direito e emite os ramos marginais direitos, os chamados, geralmente na literatura inglesa, de acute marginals, e a gente tem no final, quando ela é dominante, ela se bifurca em ramos ventricular posterior e descendente posterior. Tá? E a coronária esquerda, ela se origina do tronco, a coronária esquerda é o tronco da coronária esquerda, se origina do seio coronariano esquerdo, e ela se bifurca geralmente em duas artérias. A descendente anterior, que emite os ramos diagonais para a parede lateral, e os ramos septais perfurando o septo, e a artéria circunflexa, que ela emite os ramos marginais, ou na literatura inglesa, os ramos obtusos marginais, vocês vão ver que é OM na literatura inglesa, e ela pode também ser dominante ou codominante, depende, e essa questão de dominância depende de quem emite o ramo descendente posterior. Tá? Essa dominância anatômica, tem a dominância elétrica também, que, enfim, não vem ao caso, mas é o ramo descendente posterior. Então, se for a circunflexa que emite o ventricular posterior, descendente posterior, ela é dominante. Se for a direita, que emite o descendente posterior ventricular posterior, ela é dominante. E elas podem ser codominantes quando, por exemplo, a esquerda emite o ramo ventricular posterior e a direita emite o ramo descendente posterior. Isso daí é interessante saber, porque quando a direita é não dominante, ela geralmente é uma artéria fina que só irriga o ventrículo direito e ela não tem indicação de ser tratada, na maioria dos casos, de maneira percutânea, nem cirúrgica, nem nada. Ela é uma artéria, o ventrículo direito ele é irrigado de maneira por embebição do ventrículo esquerdo, então a maioria das vezes não faz muita diferença se você tem uma coronária direita não dominante, que só irriga o ventrículo direito, ela geralmente não precisa tratar nem percutâneo, nem com revascularização cirúrgica. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, só para ficar um pouco mais simples, aqui a gente tem a coronária direita, ósteo, terço proximal até essa primeira curva, terço médio até essa segunda curva, ela tem um formato aproximado de como se fosse um C, e ela emite o ramo descendente posterior e o ramo ventricular posterior. Tá? Aqui é interessante essa imagem, porque ela nos dá eu coloquei ela justamente porque ela nos dá a mesma impressão errada que a coronariografia nos dá. Parece que a circunflexa, na verdade, é um ramo que vem para frente, mas na verdade é um ramo que vai para trás. Tá? E ela a circunflexa corre no sulco atrioventricular e se encontra lá atrás
com a coronária direita. Tá? Então, assim, é por isso que elas competem pela dominância. Quando elas chegam no sulco, quando elas correm no sulco atrioventricular e chegam no crus cordis, elas podem emitir o ramo ventricular posterior, descendente posterior. Então, geralmente, a maioria das vezes é a coronária direita, na minoria dos casos é a coronária esquerda e tem algum grau de codominância em alguns casos, mas mais de 70% a dominância anatômica é da coronária direita. Então, isso é interessante para a gente ter uma ideia que, na verdade, a imagem que a gente vê, ela é enganadora, ela é difícil, se você não estiver pensando ativamente nisso, você vai achar que a circunflexa vem para frente, mas, na verdade, ela está correndo de maneira oblíqua para trás pelo sulco atrioventricular até encontrar o sulco interventricular posterior. Tá? Desculpa, o telefone está tocando aqui, está me atrapalhando. Enfim, vamos lá. Então, a coronária direita, lembrando que ela se origina no seio coronariano direito, ela também dá uma impressão errada, porque ela corre um pouquinho no sulco atrioventricular, e daí ela desce no sulco interventricular posterior e emite os ramos ventricular posterior e descendente posterior. Então, lembrando de novo, o tronco da coronária esquerda começa no seio coronariano esquerdo, ela emite 2 ramos geralmente, ela pode emitir um terceiro ramo, que é o ramo intermédio, que o pessoal, de maneira... eu nunca ouvi isso fora do Brasil, mas que o pessoal, de maneira esquisita aqui no Brasil, chama de diagonalis, se for mais para o lado diagonal, marginalis, mais para o lado marginal, mas na nómina anatômica o nome correto é ramos intermédio. Tá? E ele também corre para a parede lateral. Então, ela pode ser bi ou trifurcada, é o ramo da coronária esquerda, dando origem à artéria circunflexa, que dá origem aos ramos marginais, obtusos, que corre pelo sulco atrioventricular até o posterior e depois pode ou não emitir os ramos ventricular posterior e descendente posterior esquerdo, se for dominante. E a descendente anterior, que corre no sulco interventricular anterior, emite os ramos diagonais para a parede lateral, os ramos septais, perfurantes para o septo, e vai em direção ao crus cordis. Isso é importante, porque eu vou depois falar um pouquinho disso. Eu acho que o mais importante não é saber qual é a projeção, se é uma caudal direita, uma caudal esquerda, mas sim entender como é que é a anatomia de cada uma das artérias para a gente não precisar ficar pensando em qual é a projeção, entender qual artéria que é o quê. Então, essa figura aqui é muito interessante para ter uma ideia do desenho das artérias, e é assim que a gente vê. A gente vê o desenho das artérias e vendo mais ou menos como é que é a característica de cada uma. Coronária direita, com essas que eu falei, a descendente anterior, que emite os ramos diagonais para a parede lateral, os ramos perfurantes para o septo e corre em direção ao crus cordis, a circunflexa, que emite os ramos obtusos marginais. É isso que faz a maioria, pelo menos que todo mundo que eu conheço de hemodinamicista, ninguém pensa em projeção, todo mundo pensa em anatomia. Então fica mais fácil de entender. Aqui é uma figura ilustrativa para a gente ver como uma projeção, que aqui no caso seria uma oblíqua direita, nos dá uma impressão errada, porque a gente tem a coronária direita que passa aqui para frente, no sulco atrioventricular, depois segue no sulco interventricular posterior, originando a descendente posterior, e aqui, como a coronária esquerda, que é mais posterior do que a coronária direita, que origina a descendente anterior, que corre no sulco atrioventricular anterior, emite os ramos diagonais para a parede lateral, os ramos septais perfurando o septo, e emite o ramo circunflexo aqui do tronco da coronária esquerda, emitindo os ramos marginais obtusos. E aqui no final eles se encontram lá próximo do sulco interventricular posterior. Essa imagem aqui, para mim, é fantástica para a gente entender como que é a anatomia de verdade, porque é isso que vai fazer diferença para a gente entender tanto a questão de dominância, quanto o que a gente está vendo em cada projeção, e depois para nós intervencionistas para ajudar a entender por que às vezes é tão difícil mexer numa coronária direita ou uma circunflexa, e geralmente mais fácil mexer na descendente anterior. Tá? Aqui é uma visão oblíqua esquerda, a gente está vendo o tronco da coronária esquerda, que sai aqui atrás dele, a gente tem a aurícula esquerda, e daí a gente tem a descendente anterior, que corre pelo sulco interventricular anterior, emitindo os ramos diagonais, aqui vistos em primeiro plano, os ramos septais perfurando o septo, e a descendente anterior correndo em direção ao apex cordis. Depois a gente tem a artéria circunflexa, emitindo os ramos marginais, aqui em direção à parede lateral. Bom,
É interessante, eu acho que muito mais interessante do que saber o que é cada projeção, e daí provavelmente vai ficar mais fácil vocês olharem os assistentes, Edu Belo, todo mundo, Pita, todo mundo tá careca de saber, deve saber ver filme tão bem quanto eu, ou melhor. Mas o negócio de ser caudal cranial, ver a cúpula diafragmática, ver a coluna para o lado que tá, eu vou falar para você que eu nunca entendi dessa maneira, e hoje eu não olho para isso. Então, o que eu prefiro ver é o seguinte: quando a gente tem projeções caudais, em geral, o que a gente deve ver nessas projeções? Então, projeções caudais, geralmente a gente vê a circunflexa e os ramos marginais. Dá para ver tronco de coronária esquerda? Dá. Dá para ver a DA ostial e proximal? Dá. Muitas vezes são ótimas projeções para a gente definir esses pontos da anatomia. Então, tronco de coronária esquerda, DA ostial e proximal, circunflexa proximal e ramos marginais são muito bem vistos nas projeções caudais. Projeções craniais, em geral, são feitas para ver ADA proximal, médio e distal, os septais e os diagonais. Então, se guardar isso daí, já está ótimo. Projeções caudais para ver circunflexo e marginais, ver tronco, bifurcação e DA proximal. E as projeções craniais para ver ADA proximal, médio e distal, septais e diagonais. Beleza? A gente tem algumas projeções que têm nomes. Por exemplo, vocês vão ver, isso aqui é uma oblíqua direita caudal, isso aqui é uma oblíqua direita cranial. Isso aí só em relação àquilo que eu falei, o intensificador em cada um dos pontos. Aqui tem o nome mais comum, que todo mundo já ouviu, a Spider. A Spider é a oblíqua caudal esquerda. Tá? E ela é uma projeção que nos ajuda muito a ver tronco da coronária esquerda, a bifurcação ou trifurcação, caso seja um tronco trifurcado, a bifurcação entre DA e CX, ver a proximal e média, os campos diagonais nessa topografia que a gente consegue ver a circunflexa e os ramos marginais. Tá? De novo, ela vê muito bem a circunflexa e os ramos marginais e também vê bem a DA proximal. Então, ela continua caindo naquela regra das projeções caudais. Tá bom? Então, aqui a gente vai ver alguns filmes. Eu acredito que todo mundo já tenha pelo menos visto alguma vez na vida uma cineangiocoronariografia, mas aqui, para exemplificar, a gente tem uma projeção caudal direita, que então é a primeira projeção que a gente realiza quando a gente está fazendo um cateterismo cardíaco da coronária esquerda. Então aqui a gente vê tronco da coronária esquerda, que é o catéter, né? Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, emitindo os ramos marginais oblíquos. Esse aqui é um grande ramo marginal, terceiro marginal. Aqui é um grande ramo marginal esquerdo também. E a descendente anterior. Vocês reparem que a gente consegue ver muito bem o terço proximal, médio, distal do tronco da coronária esquerda e o proximal, aqui no caso a gente consegue ver a DA inteira, porque é um coração com uma anatomia muito favorável. Mas geralmente a gente consegue ver pelo menos a DA proximal e a DA média. Então, assim, é uma projeção muito interessante para começar o exame, porque a gente tem uma ideia geral da anatomia. Tá? Aqui a gente tem uma projeção cranial. Então, o que a gente vê aqui? Tronco da coronária esquerda. Aqui a gente vê um ramo circunflexo com um ramo marginal que passa por cima. Vocês veem que a ideia que a gente sempre tem para conseguir ver as coisas, para conseguir identificar quais são as estruturas e ver se tem lesão ou não, é tentar individualizá-las. Então, assim, uma cranial, a gente não vai ficar olhando muito para a circunflexa, para os marginais. A gente vai ser bem focado. Vamos olhar. Tronco da coronária esquerda, dá para ver alguma coisa? Dá para ver alguma coisa. Tudo bem. Descendente anterior. O slide não mudou. Não mudou? Vocês estão vendo? Não, ainda. Tá o caudal. Espera aí. Mudou agora? Continua o caudal. Ixi, mas vocês me ouvem. Para a apresentação e volta. Vou parar a apresentação e voltar aqui. Peraí. Vamos lá. Aproveitando, galera, eu vou jogar um link aqui no chat. É um formulário só para vocês avaliarem ao fim da aula aí o que é que vocês acharam, algumas dicas aí que vocês têm para a gente, tá bom? Quem puder preencher no final, a gente agradece. Vocês estão vendo agora? Agora está cranial, pessoal? Cranial. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Então, o que a gente vê aqui é uma OD cranial. O que interessa, como eu sempre falo, na minha opinião, a maneira que eu vejo o filme é
tentar entender as estruturas. Então, qual que é a artéria? Eu sempre tento localizar a DA na coronária esquerda. Qual que é a artéria que corre em direção ao crus-cordes, emite os ramos perfurantes septais e os ramos que vão para a parede lateral, que são diagonais, a DA. Se você conseguir identificar essa artéria, você consegue ver quais são as outras artérias, independente da projeção. Vou voltar aqui na caudal para mostrar de novo. Qual a artéria que corre em direção ao crus-cordes? É a DA. Qual a artéria que emite ramos perfurantes? É a DA. E qual a artéria que emite ramos para a parede lateral? É a DA, que emite os ramos diagonais. Então é fácil, você não precisa nem saber se isso aqui é uma caudal, se isso aqui é uma cranial, não faz diferença. Localiza a DA, identifica ela, que só tem ela com essas características próprias. Então, corre em direção ao crus-cordes, emite ramos perfurantes, são septais, emite ramos para a parede lateral, que são os diagonais, você vai entender o resto. Então aqui de novo, muito fácil. Corre em direção ao crus-cordes, ramos perfurantes, septais, ramos para a parede lateral, diagonais. Ok? Aqui a gente tem uma cranial esquerda. E, de novo, eu repito, eu vou insistir nisso. O jeito mais fácil de ver não é decorar onde que está a coluna, onde que está o diafragma. Isso daí também é um jeito que dá para ver, mas eu acho pouco produtivo. Porque, às vezes, até eu tenho dúvida se o diafragma está aparecendo ou não. Então, o que eu acho mais fácil é você identificar. Identifica a DA. A DA é essa daqui. Emite os ramos septais, emite os ramos diagonais. Beleza. Achou? Achou. Então, ok. Segue em direção ao crus-cordes. Aqui a gente já localizou. Então, a DA, aqui é a diagonal. E atrás, vocês veem que não é uma boa projeção para ver a artéria circunflexa, exceto quando a gente tem uma circunflexa dominante e essa projeção oblíqua esquerda cranial é muito interessante para ver os ramos ventricular posterior e descendente posterior esquerdos, mas aí cai na mesma lógica que a gente faria para a coronária direita, porque eles estão no mesmo local anatômico, no sítio anatômico. Tá certo? Aqui é a Spider, ela tem esse nome meio idiota, porque ele parece realmente uma aranha com as pernas abertas. Esse aqui, a gente está vendo ela ao contrário, na verdade, quando você olha na tela, ela dá uma impressão invertida, em espelho, do que ela é no sítio anatômico. Mas é o tronco da coronária esquerda, a descendente anterior, esse aqui é um ramo septal, esse aqui é um ramo diagonal, que ele segue, e aqui a única dica que eu dou para vocês é o seguinte, vocês vão ver bifurcado, a Spider não tem muito como ter dúvida que é uma Spider, porque é só ela que tem essa carinha assim mesmo, e o que a gente vê esse aqui é o ramo circunflexo, que emite os ramos marginais esquerdos. E a dica que eu dou para vocês para saber o que é DA e o que é diagonal é ver quem que vai para o lado dos marginais. O que vai para o lado dos marginais é o diagonal. O que vai em direção ao septo, ou seja, que vai em direção ao crus-cordes, mas vai em direção ao septo, e aqui do lado do ventrículo direito, é a descendente anterior, que corre no sulco interventricular anterior. Tudo bem até aqui? Bom, na coronária direita, a oblíqua esquerda, que a gente faz tradicionalmente como primeira projeção, ela é interessante para ver o ósseo, o terço proximal, médio distal, e muitas vezes a gente consegue ter uma boa definição do ramo ventricular posterior e descendente posterior. Mas a cranial, na coronária direita, ela também serve para ver o terço médio distal da coronária direita e os ramos ventricular posterior e descendente posterior. É a mesma coisa que acontece quando a gente tem uma circunflexa dominante. Por que o cranial vê bem a circunflexa dominante? Porque ela vê os ramos VP e DP que vão para o mesmo lugar da coronária direita. E a oblíqua direita, a gente consegue ver com clareza o terço médio. É importante a gente ter essas duas projeções, porque às vezes lesões excêntricas, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, lesões excêntricas nos dão uma impressão errada. Muitas vezes a gente vê uma lesão que é um vaso que tem pouca lesão na projeção esquerda, por exemplo, e na oblíqua direita, se for uma lesão excêntrica, no sentido de que ela é irregular, ou seja, ela tem no diâmetro ali da circunferência do corte do vaso, você tem mais placa nas paredes laterais, por exemplo, do que na anteroposterior, a gente vai ter gravidade de lesões diferentes. Então é importante ter essas duas projeções, principalmente porque a coronária direita é uma coronária que ela também é muito tortuosa, ela faz muita curva dentro do coração, apesar de não parecer na angiografia. Tá? Então a gente tem aqui uma coronária direita, a gente tem essa aqui no caso tem um ramo DP, então a direita codominante, e vocês veem esses fiozinhos aqui, são os ramos marginais direitos, ou acute marginals, como eles chamam na literatura inglesa. Tá? E quando a gente faz uma cranial, a gente consegue abrir bem
A gente vê o terço proximal, médio, um pouco ruim o distal. A gente vê o ramo ventricular posterior, que vai para cá, e o ramo descendente posterior, que como o ADA, ele é o espelho da ADA, ele corre paralelo ao ADA. Então, como ADA, ele emite ramos perfurantes para o terço inferior do septo interventricular. Ok? E aqui a gente tem uma oblíqua direita, e aqui a gente consegue apreciar como a oblíqua direita é tortuosa, né? Como a coronária direita é tortuosa, desculpa. Quando você tem uma projeção como essa, você acredita que o trajeto dela seja bastante regular, e talvez aqui no máximo com algumas curvas, mas o mais normal é a gente ter um trajeto regular como esse. E, na verdade, anatomicamente, mais provável que ele seja tortuoso como essa daqui. Aí aqui a gente vê os ramos ventricular posterior, descendente posterior, com pouca diferenciação entre eles, muita sobreposição de imagem, mas vê muito bem o terço médio. Então, uma projeção interessante para avaliar lesões nessa topografia. E a ventriculografia, por final, ela pode ser feita em 2 projeções. Na oblíqua direita, que é geralmente o que a gente vê, que eu vou mostrar para vocês, que é aquele ventrículo bonitinho, redondo, bem, todo mundo consegue identificar o que é a parede anterior, posterior, é isso mesmo. A oblíqua direita, como a gente está olhando o coração do lado direito, o que a gente vê bem é anterior e posterior, vê anterior, apical, inferior, enfim. Mas a gente não consegue ver, por exemplo, bem a parede lateral e septal, porque há uma somação de imagens. Então, o ideal para a gente, se a gente tem dúvida na parede lateral e septal, é fazer uma oblíqua esquerda, que nem sempre é realizada. Mas, em geral, a ventriculografia, na maioria das vezes, é realizada na projeção oblíqua direita, para a gente ver a parede anterior, apical e posterior, e ver também a válvula mitral, se ela é competente ou não. Aí, oblíqua esquerda, a gente vê paredes lateral e septal. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, talvez vocês tenham visto alguma vez. Essa aqui é a oblíqua esquerda. Então, o que a gente vê aqui, basicamente, apical, obviamente, mas a gente vê parede lateral e parede septal. Tá? A gente não tem muito costume de fazer essa projeção todas as vezes, porque gasta mais contraste, etc. Mas é uma projeção muito interessante para a gente ver, por exemplo, quando tem uma marginal com doença, uma diagonal com doença, ou você tem dúvida se o infarto teve complicação mecânica, se tem CIV. É muito interessante essa projeção e resolve muitas dúvidas que a gente possa ter. Mas o mais tradicional é essa daqui, oblíqua direita, a gente vê a parede anterior, a apical e a parede inferior. E é isso que interessa na maioria das vezes. Tá? Vocês vão ver que isso aqui é o mais comum. Para quem quiser saber mais, tem esse livro do Morton Kern que tem na Amazon, é super legal, em português, não é para hemodinamicista, é para médico geral, enfermeiro, então assim, é uma coisa bem fácil, bem acessível de ler, tem algumas coisas técnicas, e tem uma versão dele, vamos dizer assim, nesse site aqui, que é o próprio Morton Kern que escreve, que tem mais ou menos isso aqui que eu falei para vocês, com uns videozinhos, umas coisas mais interessantes, quem quiser ir mais a fundo, tá bom? O Pablo pediu para eu comentar a enquete do Instagram, e a primeira pergunta que eu queria abrir para todo mundo aqui, quem quiser responder, não sei como é que a gente faz, Pablo, quem que achou que tinha lesão mais de 70% nessa imagem aqui? Podem se manifestar. Silêncio retumbante. Vamos lá. Anthony Medina disse que não. Aterosclerose em core falou que não achou. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso? Acho que talvez fique mais fácil depois a gente discutir questões. Se existe lesão maior do que 70%, a gente tem 2 maneiras básicas de avaliar a gravidade de uma lesão. Tá? Toda vez que a gente tem uma coronariografia com algum grau de estreitamento, ou seja, o lúmen tem algum grau de estreitamento, é um estudo comparativo. O que eu consigo comparar esse lúmen é com o vaso imediatamente antes e o vaso imediatamente após. Isso implica que eu vou estabelecer de maneira arbitrária que esse vaso, apesar da minha limitação que eu só estou vendo o lúmen, ele é um vaso normal. Então, sempre eu vou classificar em relação ao segmento que eu acredito que seja normal. Então, eu pego a referência, isso aqui é o que a gente chama de visual assessment. Essa referência aqui e essa referência aqui, e estimo que essa lesão aqui, eu diria que, olhando visualmente, é uma lesão moderada, de 50% a 60%.
tá? Eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso quando a gente olhar o que foi feito depois. Foi feito um método que chama QCA. Tá? O método QCA foi criado como uma maneira de padronizar a avaliação das lesões coronarianas para tentar todo mundo falar a mesma língua, em trabalhos, entre nós, enfim. Tá? E aqui ele deu uma estenose de diâmetro de 51%, o que é interessante, porque assim, visualmente eu daria uns 50% a 60%, mas a gente sabe que existe variação entre operadores experientes de mais ou menos 20% em uma lesão. Então, um pode falar 50, outro pode falar 70, e os dois estariam acertando pelo Visual Assessment. A ideia legal do QCA é que existe uma padronização. Eu acho legal falar do QCA porque, não por usar, porque ele é muito pouco usado na prática clínica fora de ambiente de trabalho científico, etc., para a gente ter a padronização. Mas, por exemplo, você pega o guideline da ESC, da Sociedade Europeia, aquela referência que ele coloca como 50% de obstrução, 50% é no QCA, e 50% do QCA corresponde a 70% do Visual Assessment. Então, isso é interessante da gente pontuar. Tá? Então, assim, beleza, a gente tem aqui 50%, então a estenose, você vê que ele colocou aqui diâmetro, né, estenose, o diâmetro da estenose, 50%, a área da estenose, isso aqui é baseado numa ideia que eu coloquei uma figura aqui para tentar explicar para vocês. A gente infere que a área seja mais grave por conta quando você faz um corte, né, de um cilindro, enfim, de uma circunferência, você tem a área pelo raio, enfim. E a gente tem aqui, então, 50% de estenose. O que a gente olha é os 50% de diâmetro que corresponderiam a 70% do Visual Assessment que vocês estão acostumados. Então, se eu fosse responder essa pergunta, existe lesão maior do que 70%? Eu, como hemodinamicista, diria que não. Daria como uma lesão difícil, uma lesão duvidosa, mas de uns 60% a 70%. Maior do que 70%, mas aí, tanto faz. Poderia alguém falar que é 70%, poderia alguém falar que é 50%. Não tem problema. Aqui o QCA nos dá uma resposta de 51%, o que é equivalente a 70% de estenose na avaliação visual. Tá bom? E aqui vem a pergunta, eu gostei que ele colocou uma coisa aqui, meu pai de inciso, eu não sei que parâmetro eu uso. Então, o parâmetro que você quiser usar, a lesão não é moderada, a lesão é importante, mas não é a área que é importante. O que é importante é o diâmetro. Tá? Aqui é a ideia do porquê que é, quando você tem um cross-section da lesão, por que 50% é 75% de verdade em termos de área, não de diâmetro? É por conta disso. Então, quando você tem uma lesão de 50%, né, você tem uma lesão no cross-section de 75% de redução da área luminal. 70%, 90%, 90%, 99%. Então, é para ter uma ideia de como a gente erra quando a gente olha só o diâmetro. Mas isso aqui não dá para ser muito avaliado pela angiografia. A gente tenta fazer isso, olhando em duas projeções, mas para tentar inferir a estrutura tridimensional, mas isso daí é muito mais bem avaliado com imagem intravascular, OCT, AIVOS, enfim. Tá? E aqui o Pablo, achei interessante que ele me mandou essa foto aqui de uma imagem de OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, ou seja, uma imagem intravascular. Atualmente é o que a gente tem de melhor para avaliar a parede do vaso, então é como se fosse quase uma histologia em vivo, que a gente tem uma capacidade de discernimento entre dois pontos, que é o que a gente chama de definição de imagem, de 10 micra, ou seja, é basicamente o que dá para ver no laboratório de patologia. E aqui a gente tem aquela mesma seção da coronária direita, avaliada. Aqui é uma reconstrução longitudinal, em que a gente vê o ponto de maior estenose tem um trombo agregado. Então, aqui a gente consegue ver as estruturas da parede. Então, a gente tem o endotélio, a íntima, a camada média muscular e a adventícia. Então, aqui a gente tem um lumen preservado no distal, então ele está medindo aqui. Isso aqui que a gente está vendo aqui em verdinho é aqui o distal. Aqui a gente tem o ponto que tem aquela imagem, vamos chamar assim, esquisita na angiografia. É uma imagem com uma área luminal bem pequena. Vocês veem que a área luminal de referência é de 8 milímetros quadrados. A área luminal nesse ponto é de 1,8 milímetros quadrados, o que significa que é uma lesão importante do ponto de vista anatômico. E a gente tem a referência proximal com um tamanho de 7,18. Aqui depende de onde foi medido.
A coronária direita não tem tapering importante, ou seja, ela não emite nenhum ramo grande até o VP e DP para ela ficar perdendo diâmetro. Então, ela é mais ou menos do mesmo tamanho em toda a sua extensão. Então, a gente vê que a angiografia, como eu falei, é um método limitado, porque a gente está vendo, aqui no caso, uma projeção de uma estrutura tridimensional e eu estou vendo só o lúmen, ou seja, eu estou errando aqui porque é uma lesão muito mais importante do que a gente imaginava olhando a angiografia, e mesmo olhando o QCA. Aí é interessante que a OCT, como eu falei, dá uma ideia da histologia em vivo, que a gente consegue saber que aqui é um trombo, e eu te digo mais, aqui não é só um trombo, aqui é um trombo vermelho. Eu sei que aqui está bonitinho a reconstrução, mas ele é um trombo vermelho, é um coágulo isso aqui, porque essas couve-flor aqui brancas na frente, que emitem uma sombra posterior, elas são hemácias, porque elas têm ferro. Por isso que quando a gente vai fazer o OCT, a gente tem que injetar muito contraste para tirar o sangue do vaso, senão a gente tem essa interferência do ferro. Aqui é ferro, e a gente consegue ver do que é feita a placa. Então, assim, é uma placa que aqui tem muita fibrose, uma capa fibrótica grossa, que é uma placa muito fibrótica, mas aqui nesse ponto é uma placa excêntrica, como a gente já imaginava, porque é uma placa que não é regular em todo o seu trajeto dentro do vaso, mas aqui, como a gente imaginava, ela é bem excêntrica e tem uma parte lipídica, que é essa parte preta aqui, em que a imagem, né, a luz que é emitida, o infravermelho do OCT, ela não consegue penetrar no lipídio, diferente do cálcio. Ela consegue penetrar muito bem no cálcio, não consegue penetrar no lipídio. Então fica essa imagem escura. Então é uma placa fibrolipídica com um componente lipídico com rotura de placa e trombo vermelho, mostrando que é um trombo novo, um trombo um coágulo. E aqui a gente tem a íntima do vaso e um flap mostrando a ruptura do vaso, né, mostrando a ruptura dessa placa, aqui como provável mecanismo de ação, como mecanismo causador do infarto, como a ruptura de placa. A OCT é muito interessante nos eventos agudos para a gente avaliar o mecanismo, tanto nos eventos agudos para a gente ver qual que foi o mecanismo, se foi ruptura de placa, se foi erosão de placa, se é um nódulo calcificado, enfim, como também quando vocês vão ver isso em algum momento, quando tem reestenose de estente, para a gente ver o mecanismo, se é neoaterosclerose ou se é hiperplasia neointimal. Tá bom? Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso, que ser bem objetivo e sintético, e agora eu queria ouvir as perguntas de vocês. Bom, Stefano, meus parabéns mais uma vez aí por essa apresentação. Eu acho bem interessante que essa aula é calcada de fato nos conceitos fundamentais, e você vê que a cinecoronariografia é um método absolutamente fértil, digamos assim, né? Tem muita possibilidade, é um método com potencial. Você consegue fazer AIVOS, você consegue fazer OCT, você consegue fazer que um método puramente anatômico ele se torne também um método funcional. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, na prática clínica, da maior parte de nós, aliás, da maior parte de nós, e mesmo nos grandes centros, qual a percentagem de pacientes que utilizam esses métodos, né? Se você for pegar grandes registros, exceto nas lesões de tronco, que a gente vê que mais de 70% usa algum método de imagem, mas na prática clínica corriqueira, uma pequena percentagem desses pacientes, geralmente menos de 30%, se utilizam desses métodos adicionais, FFR, AIVOS, OCT. Então, no fim das contas, o clínico ele se depara ali no ambulatório, no consultório, com CAT. CAT, Visual Assessment, né? PCA a gente não vê também no dia a dia, às vezes vem no laudo, às vezes não. Então, pelo menos a nossa tomada de decisão inicial, ela vai se pautar pela cinecoronariografia. E é sempre bom que a gente tenha essa orientação de saber, eu acho que o grande pulo do gato, como você mesmo falou na interpretação do CAT, é o que o hemodinamicista, né, que eu chamo carinhosamente no ambulatório da aterosclerose, cinegrafista, que ele está filmando para mim, o que ele quer me mostrar. Porque cada uma daquelas incidências, como você bem disse, não interessa se é anterior direito, se é anterior esquerda, óbvio do ponto de vista acadêmico isso é importante, mas ela existe por uma razão. Ela existe, de fato, para que o clínico ele direcione o olhar dele para alguma coisa, né? A gente comentou na última aula do colimador, né? Quando eu vejo a imagem ali, né, usando um colimador, o que ele quis me mostrar com aquele colimador, né? Que lesão, que era a lesão, ponto de dúvida dele. Então, eu acho que o mais importante é tentar acompanhar, de fato, a cinecoronariografia,
como se fosse um filme de verdade, onde a imagem ela é passada e cada incidência ela tem como objetivo mostrar cada coronária, frente e perfil, e às vezes quando ele insiste numa incidência, seguramente ele viu alguma coisa que chamou a atenção ou gerou dúvida, e aqui eu vou terminar minha consideração com 2 pontos, né? Primeiro, para os clínicos, uma coisa que muito nos irrita e que nos incomoda é que as decisões sejam tomadas baseadas no laudo, exclusivamente no laudo. Então, eu acho que ver a imagem da cinecoronariografia é mandatória. Principalmente quando se trata de uma angioplastia e você tem que ver o que aconteceu durante o exame, né? Mas mesmo no CAT diagnóstico, puramente diagnóstico, mas é inadmissível que a decisão ela seja tomada só na leitura do laudo. Ao mesmo tempo, e a gente fala tanto isso no ambulatório, que fica parecendo que a gente cria uma série de pessoas arrogantes que não querem ler o laudo emitido por um especialista. Então, eu faço o contraponto, lembrando os clínicos que vejam a imagem, mas não se esqueçam que aquele laudo foi emitido por um especialista. Então, por favor, não deixem de ler o laudo. Existem informações que só quem fez o exame pode te passar. Então, lesões proximais de tronco, onde o hemodinamicista, isso a gente comentou também em outras ocasiões, a dificuldade com que ele teve para cateterizar o tronco, as alterações hemodinâmicas, né, as alterações na curva de pressão, tudo isso, às vezes, você não consegue ver olhando o filme, mas você consegue ver lendo o laudo. Então, vejam o filme e leiam o laudo, e não tomem nenhuma decisão sem que essas 2 etapas, elas sejam cumpridas. Perfeita consideração. Eu acho que a melhor opção sempre é a gente ter um intercâmbio bom, porque como você falou, eu sou cinegrafista só. Eu sou tipo diretor do filme. Se às vezes eu dou um close em alguma coisa que eu quero que você preste atenção naquilo. Mas eu não escrevi o roteiro, eu não sei o que está acontecendo com o paciente muitas vezes, e eu acho que o cara que toma a decisão é o clínico. E a melhor decisão tomada é sempre 3 pontos, né, pelo menos. É o clínico, o hemodinamicista e o que o paciente quer. Eu acho que isso sempre é muito importante. Então é importante que a gente consiga, no INCOR, enfim, a gente não consegue, de maneira corriqueira, conversar. Tirando os pacientes da artéria, são uma pequena exceção, porque muitas vezes vocês aparecem lá para a gente conversar, para ver o que está acontecendo. E isso daí torna a discussão muito rica e o cuidado, de fato, que o paciente merece. Eu acho que a sua consideração foi ótima, Edu, porque é isso, por exemplo, tem coisas que não dá para registrar, porque a gente não manda a curva de pressão, então tem coisas que não dá para registrar. Por exemplo, tronco da coronária esquerda, tem uma lesão no ósteo que a gente não consegue, porque a angiografia é super limitada, e a gente acho que já até falou sobre isso, para acertar lesões moderadas de tronco, a gente erra em 100% das vezes. Uns 40% a gente superestima, e uns 60% a gente subestima as lesões. Então, em 100% das vezes, a gente está errando. Então, é muito importante, por exemplo, puxa, foi difícil de cateterizar, dampeou a curva, o que quer dizer isso? Baixou a pressão, formou uma curva, que geralmente a gente tem uma curva com aspecto dicrótico, ou seja, uma curva igual da aorta, e a gente passou a ter uma curva com aspecto monofásico, como a curva do ventrículo, então isso é muito importante. É a mesma coisa coronário direito, ósseo coronário direito, muitas vezes a gente não consegue provar que tem alguma coisa errada com a angiografia, mas tem a impressão do cara falar, puta, fui lá, peguei, não ficou legal, ou ao contrário, você vê uma imagem que fez um espasmo, mas o cara escreve lá, espasmo revertido com tridil, com nitroglicerina. Então, assim, essas informações são importantes, mas é fundamental que o clínico saiba ver o exame, até para ele identificar um exame que está mal feito, que ele não vai confiar. Porque, assim, do mesmo jeito, a gente sempre mete o pau no eco, que o Stevie Wonder que fez, o cara viu umas coisas que não existem, não dá para confiar, é operador dependente. O cateterismo também é operador dependente, apesar de ser um método com menos variação, porque dá para a gente ver, se o exame for mal feito, você não vai ter a resposta da mesma maneira. Então, é isso aí. Interface, precisamos conversar sempre. Deixa eu fazer um comentário aí. Primeiro, parabenizar aí o Stefano, né? Obrigado, Fábio. Que eu vi esse menino crescer, né? Pegou no colo. Residência de cardio, virar hemodinamicista, agora é uma referência aí em grandes hospitais de São Paulo. Reforçar mais uma vez, porque tem coisa que a gente tem que frisar, né? Então, de fato, a gente, às vezes no SUS, a gente está numa situação um pouco desfavorável, porque a gente recebe o filme e o laudo e não tem como, muitas vezes, procurar um hemodinamicista, como vocês falaram. Eu mesmo já puxei a orelha de vários residentes que estão aí, que vêm, às vezes, discutir a val hemodinâmica comigo. Tem uma val hemodinâmica.
E eu falo, você falou com quem? Não, eu falei com ninguém. Pediram, eu vim discutir. Eu falei, não adianta nada você vir me falar voz hemodinâmica comigo sem saber, porque pediram uma voz hemodinâmica. Não é incomum, né? Já tiveram situações que eu vi o filme, não tinha nada demais. E aí a gente vai ver o laudo, o paciente parou no cateterismo. Então, algo preocupou o hemodinamicista. Lesões de ósseo coronária direita, ósseo coronária esquerda, de tronco de coronária esquerda, são muito difíceis mesmo de você ver. E é muito importante a impressão do cara estar fazendo o exame, ver que foi difícil passar a corda pela artéria, o paciente ficou hipotenso durante o exame. Então, sempre que possível, se tiver a oportunidade de conversar com o hemodinamicista, é fundamental, né? A impressão dele no exame é, sem sombra de dúvidas, ponto-chave na tomada de decisão sobre a revascularização. Eu queria te fazer uma pergunta na lata. Manda. Que eu acho que é uma dúvida comum de todo clínico, os residentes me perguntam muito. Na hora do cateterismo, quando você usa AIVOS, quando você usa FFR e quando você usa OCT? Responde aí de forma bem objetiva para os residentes. Perfeito. AIVOS é o método de imagem que a gente vai usar para avaliar, para complementar a anatomia, tá? Então, quando a gente tem a indicação boa de AIVOS, se você for olhar em guideline, é tronco de coronária esquerda para a gente conseguir avaliar a gravidade dessas lesões. Outras boas indicações são lesões difusas, vasos finos, grande calcificação ou bifurcações, porque assim a gente melhora. A OCT cai nas mesmas indicações do AIVOS, exceto o tronco da coronária esquerda por uma questão técnica. Como eu falei, precisa estar repleto de contraste o vaso, e o ósseo da coronária esquerda com o OCT a gente não consegue avaliar de maneira adequada por conta disso, porque o catéter tem que estar muito entubado. FFR é um método de avaliação fisiológico. Então, a gente vai fazer, a boa indicação em lesões que a gente não tem isquemia comprovada e que você tem lesões entre 40% e 90%, acima de 90% é uma prática, abaixo de 40% é uma prática, para a gente conseguir avaliar se essas lesões são fisiologicamente importantes ou não. A frase que eu gosto de manter na cabeça, e eu sempre repito, é a seguinte: a anatomia nos diz como revascularizar, mas a fisiologia nos diz quem revascularizar. Então, é essa a mensagem. FFR, quem revascularizar. OCT, ultrassom e angiografia, como revascularizar. E essa é a mensagem, eu acho. Stefano, tem uma pergunta aqui do chat, do Antônio. Ele está perguntando, eu queria que falasse um pouco sobre a aplicabilidade da Angio-TC e o score de cálcio e comparativamente aí com o CAT. E depois eu queria convidar aí o professor Serrano, que está presente, a trazer algumas palavras aí para a gente também. Perfeito. Ele quer saber do score de cálcio e da Angio-TC e do CAT. Isso. Olha, eu acho que o score de cálcio, ele nos diz mais sobre burden de aterosclerose, né? A avaliação dos vasos na Angio-TC, ela em geral superestima as lesões. Então eu acho que ele é um bom triador. Então a gente tem um cara que você acha que ele é de baixo risco e você quer fazer uma estratificação para descartar doença, ele tem um ótimo valor preditivo negativo. E os clínicos, por favor, Edu Belo, professor Serrano, me corrijam se eu estiver errado, mas que eu me lembro era isso. Eu acho que a angiotoma é um bom método para descartar a doença. Do momento que é confirmada, eu vejo pouca validade nela no sentido de vamos programar o que a gente vai fazer, vamos acompanhar esse paciente. Não é bem estabelecido isso que eu me lembre. E daí a gente, por exemplo, o cara tem 3 stents vamos ver como é que ficaram. Péssimo. Olha, o que a gente tem de tecnologia no Brasil atualmente não é uma boa opção, porque a gente não tem resolução de imagem e vai ficar com uma resposta em cima do muro. Então, acho que é bom para fazer diagnóstico. Fez diagnóstico e você entende por outros motivos. Puxa, tem uma lesão super grave, o cara está com angina, tem isquemia grande, etc. Aí sim o cateterismo tem seu papel para complementar a investigação, sendo o padrão ouro da avaliação. E daí, como o Edu mesmo falou, a angiografia é uma coisa que ficou muito agora ramificada. Então a gente consegue, fez o cateterismo, tenho dúvida, será que essa lesão é fisiologicamente importante ou não? FFR. Será que eu quero tratar, como é que eu vou tratar? Tem cálcio ou não? Vou usar um rotablator, vou usar um cutting balloon, vou fazer uma bifurcação com 2 stents? Ultrassom e OCT. É aí que entram essas pecinhas que vão se encaixando no quebra-cabeça da coronária aí. E é muito interessante. Chama aí o professor Desidério, também está na aula, e o Eduardo Belo aí para convidar o pessoal para nossa reunião de sexta, também dar um fechamento aí na nossa reunião. Eu só queria agradecer
pessoalmente aí o Stefano, ou por vídeo, o Stefano a aula, e foi excelente, e sempre é bom ver que os residentes, os estagiários, todos os convidados estão acompanhando aí a sua aula e aprendendo. Sempre tem coisa para aprender nesse exame, que é o exame ouro para nós dentro da cardiologia. Mais uma vez, obrigado, Stefano. É um prazer, professor. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com tanta gente ilustre que me ensinou tanto. O senhor é entre eles. Obrigado de estar aqui. Oi, Stefano, boa noite. Fala, Dudu. Queria agradecer. Para quem não sabe, Stefano foi meu parceiro na residência. A gente passou quase um ano junto na UTI aí, desde sempre. Quando a gente tinha dificuldade num acesso, num Swangans, era o Stefano, Então ele já tinha o feeling da hemodinâmica desde a residência. Então acho que quero agradecer, a aula foi excepcional como sempre, e aproveitar para convidar todo mundo para nossa reunião de sexta-feira, nossas reuniões que acontecem ao meio-dia, e nós discutimos sempre um artigo científico atual, sempre da última semana, dos últimos 15 dias, e o dessa semana vai ser uma análise do Sweetheart, que é um registro, um grande registro, avaliando as terapias medicamentosas após a cirurgia de revascularização miocárdica. Vai ser meio-dia, sob a coordenação aí do professor Serrano, e está todo mundo convidado. Boa noite a todos e até a próxima. Gente, muito obrigado pelo... Eu estou respondendo aqui o Felipe, vou responder aqui em áudio. Ele pergunta só uma coisa: o custo é uma variável importante na decisão entre OCT e AIVUS ou apenas a disponibilidade e preferência do hemodinamicista? O custo é uma coisa que sim faz um pouco de diferença, porque o OCT é um pouco mais caro, mas agora os convênios já estão pagando, porque isso tem guideline, então isso facilita a cobrança. Mas sim, eles têm indicações diferentes. Por exemplo, a avaliação de tronco de coronária esquerdo dá para ser feito com OCT? Dá para ser feito com OCT, preferencialmente com AIVUS, que a gente consegue uma avaliação melhor. Ósteo da coronária direita, a mesma coisa. Tá? O AIVUS é uma estratégia bem documentada, inclusive por estudos aí da casa, de que eu participei, inclusive, que é o Moser 2. É uma estratégia bem interessante para a gente diminuir a quantidade de contraste usado. Isso é uma estratégia muito eficaz em reduzir a quantidade de contraste. Então, paciente que tem insuficiência renal, que você quer evitar de expô-lo a muito contraste, você consegue reduzir, às vezes, em 80%, 90% a quantidade, o uso do contraste. O OCT, por outro lado, usa muito contraste, mas ele avalia melhor, por exemplo, uma restenose intristente. Eu quero entender o mecanismo. Se eu precisar, o mecanismo foi um stent que foi mal colocado, mal posto, técnica inadequada, daí eu vou corrigir esse stent e ver se dá tudo certo, ou às vezes colocar outro stent. Ou se foi neoaterosclerose, daí eu vou intensificar o tratamento e tratar essa restenose com um outro stent, às vezes um outro imunossupressor do stent, né, que é o fármaco que é eluído pelo stent. A gente escolhe uma outra classe, um biolimos no lugar do sirolimus, enfim. Tem essas características. O custo é sim importante, mas não é limitante, e não é só preferência do hemodinamicista. Tem indicações, bem boas indicações para cada um deles. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Felipe. Bom, acho que é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, Stefano. Obrigado aí pela presença de todos. Um abraço e até a reunião de sexta. Na verdade, quinta-feira nós teremos também uma atividade da unidade, né, uma atividade interna com os residentes, e na sexta a nossa reunião aberta ao meio-dia. Obrigado a todos. Stefano. Gente, obrigado. Valeu, Pitá. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, professor Serrano. Um abraço. Valeu, Dudu. Pablo. Tchau.